Pessoal, bom dia! E nós chegamos ao terceiro e último vídeo sobre o dogma central da biologia molecular. Desta vez, conversando sobre a etapa final dos processos de expressão gênica, justamente o processo que é conhecido como tradução ou síntese proteica. Quando nós analisamos o dogma central da biologia, nós temos justamente uma primeira etapa que nós conversamos, que foi exatamente a replicação do DNA, a capacidade que a molécula de DNA tem em produzir réplicas, produzir cópias, a capacidade de duplicar-se, processo que costuma ocorrer exatamente antes da divisão celular. Logo em seguida, em nosso segundo vídeo, conversamos sobre a transcrição ou síntese de RNA, uma forma em que a informação genética presente no núcleo, presente lá no DNA, essa informação genética é parcialmente copiada, parcialmente transcrita na forma de uma molécula mais simples, a molécula de RNA. Esta molécula de RNA transcrita, ela é enviada ao citoplasma, onde vai acontecer a última etapa do chamado dogma central da biologia, a tradução ou síntese proteica. É neste processo que hoje nós vamos colocar o nosso olhar mais detalhado. Lembrando que este assunto está em nosso livro-texto, capítulo 10, páginas 204 a 209, e no capítulo 11, páginas 232 a 239. A tradução ou síntese proteica é realizada no citoplasma, onde o que nós vamos observar é que a molécula de RNA mensageiro ela vai ser lida, ela vai ser traduzida pelo ribossomo. E justamente ele começa a dar sinais ao RNA transportador para que justamente ele possa transportar aminoácidos que formarão uma cadeia, formarão a proteína à medida que essas moléculas começam a ser agrupadas lá no ribossomo. Vamos analisar esse processo com bastante cuidado, verificando exatamente a correspondência entre as unidades do DNA e do RNA, bem como dos aminoácidos da proteína a ser sintetizada. Nas nossas moléculas de DNA, nós temos regiões ativas, regiões conhecidas como genes. O que nós observamos é que se nós ampliássemos uma pequena região desse gene, nós teríamos aqui, numa sequência da hélice do DNA, em uma das fitas da dupla hélice do DNA, nós teríamos uma sequência de bases, adenina, citosina, citosina, 3 adeninas, 2 citosinas novamente, e assim por diante. Num processo de transcrição dessa região ativa, nós temos aí a síntese do RNA mensageiro, formado sempre de maneira complementar à fita molde de DNA. Então, onde há uma adenina do DNA, haverá uma uracila no RNA mensageiro. Onde há uma citosina, haverá uma guanina. Onde há uma guanina, haverá uma citosina. E assim por diante. Cada trinca de nucleotídeos, cada trinca de letras no RNA mensageiro corresponde a um códon. O que quer dizer isso? Um códon é uma unidade codificadora. Ele tem a informação, a codificação para um aminoácido. O aminoácido é um dos blocos de construção da proteína, de forma que a cada trinca de nucleotídeos, a cada códon, nós temos um aminoácido correspondente. Por exemplo, aminoácido triptofano. Ele é codificado pela trinca uracila, guanina, guanina. 3 uracilas codificam justamente o aminoácido fenilalanina. A guanina, citosina, guanina, guanina e citosina, uma trinca, um códon que codifica a glicina. E assim por diante. Vamos analisar como essa leitura é feita, como essa tradução, essa interpretação dessas informações, como códons que estão no RNA codificam esses aminoácidos, correspondem a essas informações dos aminoácidos.
Ao analisarmos uma visão geral do processo de síntese de proteínas, nós temos basicamente duas grandes etapas. A informação genética que estava lá no DNA, ela precisa ser transcrita, tem que ocorrer a síntese do RNA mensageiro, de forma que essa mensagem aqui em verde, ela foi copiada, esse RNA mensageiro foi copiado parcialmente da região correspondente no DNA. A partir daí, esta informação para a montagem de uma proteína, ela precisa ser traduzida, interpretada pela célula. Essa tradução, ela ocorre no citoplasma. Ao contrário dos dois processos anteriores vistos no vídeo 1, a replicação do DNA, e no vídeo 2, a transcrição, esses processos iniciais ocorrem no núcleo. Já a tradução, a síntese proteica, essa leitura da informação ocorrerá no citoplasma. Essa tradução consiste justamente na formação do polipeptídeo, na formação da proteína. De forma que o que nós temos aqui, o ribossomo, essa estrutura maior, fazendo a leitura do RNA mensageiro, fazendo a leitura da informação, e ao mesmo tempo RNAs transportadores, trazendo os blocos de construção dessa proteína, trazendo os aminoácidos de acordo com a sequência de códons presentes no RNA mensageiro. Esse é um foco fundamental da tradução. Sempre a informação, ela será lida, ela será fundamental. Em cada sequência de códons, nós teremos aminoácidos correspondentes. Neste mecanismo, o que nós vamos observar, portanto, é que o ribossomo atuará como um leitor. O RNA transportador atuará como um ajudante nessa construção, enquanto o manual de instruções está aqui no RNA mensageiro. A mensagem, a instrução para construir a proteína vem lá do núcleo nesse RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro foi sintetizado a partir da informação presente no DNA, de forma que, quando se fala em expressão gênica, nada mais é do que qual é a manifestação proteica, por exemplo, em relação à informação que estava lá no DNA. É por isso que nós analisamos esse mecanismo com bastante cuidado a partir de agora. O que nós observamos é que nessa tradução, à medida que cada códon, cada trinca de nucleotídeos é lida, nós temos uma correspondência para um determinado aminoácido, como nesse caso aqui, CGU, citosina, guanina, uracila, uma trinca que corresponde ao aminoácido arginina. Mas como isso é reconhecido? A ligação é específica. Como podemos afirmar, olha, o RNA transportador trará um aminoácido específico? Porque existe uma correspondência entre códon e uma sequência de nucleotídeos complementares a esse códon, um anticódon. Dessa forma, nós temos uma complementaridade altamente específica. Como esse RNA transportador trará apenas a arginina? Porque ele tem um anticódon. Guanina se liga à citosina lá do RNA mensageiro. Citosina que se liga à guanina do RNA mensageiro. Adenina que se liga à uracila do RNA mensageiro. Processo semelhante acontecerá com o próximo aminoácido, glicina. Ele corresponde a um códon, GGA. Portanto, o anticódon é complementar. C, que se liga à guanina, C, novamente ligando-se à guanina, U, que se liga à adenina. Portanto, códons e anticódons são fundamentais para que a proteína formada esteja correta. Ao analisarmos o processo, o que nós vamos perceber é que o próprio ribossomo ele começa a fazer uma leitura gradual
a cada trinca de nucleotídeos, um anticódon será sinalizado, trazendo aí justamente um aminoácido, trazendo uma complementação para a construção desta proteína. Ao analisarmos lentamente o mecanismo, o que nós temos é justamente o seguinte: em verde, a molécula de RNA mensageiro e os diversos códons presentes aqui, as várias trincas de nucleotídeos. Neste processo, a cada trinca lida pelo ribossomo, nós temos aqui justamente um RNA transportador trazendo um aminoácido correspondente. Então, a trinca GCA é correspondente ao aminoácido alanina. A trinca UGC, correspondente ao aminoácido cisteína. GAC, correspondente ao aspartato. E essa direção de leitura, ela vai ser, aos poucos, preenchida à medida que o ribossomo faz esse processo. À medida que a leitura vai sendo realizada, novos RNAs transportadores são sinalizados para que tragam os aminoácidos correspondentes. E esse processo vai permitindo que gradualmente a proteína comece a ser construída. Então, novamente, glutamina, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, lisina, novamente outra leucina, até que o processo vai continuando essa leitura, o próprio ribossomo vai continuando essa leitura, acrescentando os aminoácidos em sequência, de forma que o que nós vamos observar é que justamente ao chegar em uma trinca final, não há uma codificação. Nós temos, nesse caso, com a última trinca, UAA, uracila, adenina, adenina, não há uma codificação de aminoácido. É um códon conhecido como códon de parada, o códon de encerramento, ou simplesmente stop códon. Como ele não corresponde a nenhum aminoácido, esse é o sinal de que o processo encerrou, chegou ao códon de encerramento. Ao fazer esta última leitura, o que nós vamos observar é que a proteína, uma vez formada, é liberada, e esse complexo RNA mensageiro ribossomo, ele será desfeito. E o que nós vamos observar é que justamente o ribossomo se desliga deste complexo, a proteína é liberada e ela poderá ter uma função dentro ou fora da célula. Caso seja uma proteína de exportação, ela será exportada da célula por ação de algumas organelas, como o complexo de Golgi, por exemplo. Nesse mecanismo, nós temos um código de correspondência a cada um dos aminoácidos. É justamente o que é conhecido como código genético, onde nós temos as diversas combinações dos códons, com a primeira, a segunda e a terceira bases. Essas trincas correspondem aos aminoácidos. Eu tenho uma trinca UCU, corresponde à serina. UCC também é o mesmo aminoácido. O CG também é o aminoácido serina. Situação semelhante com a prolina, onde há 4 códons diferentes que correspondem a um mesmo aminoácido. Dessa forma, como o código é repetitivo, como nós temos vários códons correspondendo a um aminoácido apenas, nós podemos dizer que este código é degenerado, ele é repetitivo. Um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. E é nesse mecanismo que nós observamos que muitas vezes alterações genéticas na terceira base nem sempre são significativas. Sempre que há variações genéticas, essas variações ocorrem em nosso DNA.
ocorrendo em nosso DNA, isso pode ser transferido, pode ser transcrito para um RNA. Quando esse processo acontece e afeta apenas a terceira base, por exemplo, de um dos códons, isso não é significativo, uma vez que o aminoácido não necessariamente será trocado. Entretanto, quando a troca é em uma primeira base, por exemplo, uma adenina sendo trocada por uma guanina ou por uma citosina, por exemplo, nós temos aí uma alteração genética significativa. E, nesse processo, nós podemos ter consequências importantes. Por exemplo, em células somáticas, as células que não têm um papel reprodutivo. Nesse caso, essa alteração não será passada aos filhos, mas pode acontecer uma situação que desregule o processo, por exemplo, de divisão celular e leve a doenças como câncer. Entretanto, quando a alteração ocorre em células germinativas, células então de linhagem reprodutiva, essa alteração, essa variação, pode ser passada aos filhos e muitas vezes é associada a algumas anomalias genéticas, tais como a anemia falciforme. Esse é um processo que afeta diretamente a síntese proteica. Sempre que se fala em variações genéticas, existe o potencial para que a tradução sofra mudanças e, com isso, a proteína sofra alterações. Para que ocorra a síntese proteica, lembrando, a informação genética deve fluir do DNA para o RNA e em seguida para as proteínas. Esse é o princípio básico do dogma central da biologia. A partir desse momento, o que nós observamos é que há uma expressão gênica, há uma manifestação gênica. A proteína codificada por aquela região do DNA, ela foi traduzida, ela foi sintetizada. Nesse processo, nós vamos estudar ainda mais ao longo de nosso ensino médio sobre como mecanismos básicos e importantes, como a mutação, afetam diretamente mecanismos como o da síntese proteica. Mas, por enquanto, é só, pessoal. Nós agradecemos a atenção e vamos continuar juntos. Vamos estudar um pouco mais sobre os processos da citologia e da biologia molecular. Um grande abraço.